Graças pais, irmãos, jovens, adultos, adolescentes, crianças, nós estamos felizes porque nós estamos na presença do nosso Deus e mais uma vez você se sinta abraçado, acolhido e principalmente amado por nós, mas pelo Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nos amou de uma tal maneira que enviou o seu Filho para nos salvar. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, do Novo Testamento. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, o versículo 19. Amém? Romanos 5, 19 diz assim a palavra do Senhor: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? Nós vamos, irmãos, meditar essa noite em dois temas, na realidade, que é a desobediência e a obediência. E nós fomos chamados, nós vamos meditar essa noite aqui, da desobediência para a obediência. O texto que nós vemos, Paulo no capítulo 5, ele está concluindo o assunto da justificação daquilo que o pecado fez na vida do homem, e ele remete lá ao início das Escrituras, comparando Adão, o primeiro homem, nosso representante, a Cristo. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para o Gênesis, para o Éden, nós vemos a consequência do mal que a desobediência traz. Antes de nós falarmos da obediência, nós vamos falar um pouco, como Paulo diz aqui, pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores. Adão, quando Deus criou Adão, ele criou com o intuito de fazer com que a imagem e semelhança de Deus, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e às vezes nós esquecemos disso, que Adão ele tinha o compromisso e o dever de espalhar sobre a terra essa imagem e semelhança de Deus, representada por ele e por Eva. Quando Gênesis 1, 28 diz assim: crescer e multiplicar e ser fecundos, não é só na ideia dele gerar filhos biológicos, não. Era que através dele, representantes de Deus habitassem sobre a terra. Mas aconteceu algo terrível: a desobediência, o pecado, a morte. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, se você ler, você refletir, você vai ver que o pecado, a desobediência à palavra de Deus trouxe consequências terríveis, vivenciada e presenciada até hoje em nossas vidas. Deus disse que eles morreriam, e é por isso que homens e mulheres, crianças, seres humanos morrem. O salário do pecado é a morte. Desobediência. A Bíblia diz que o pecado trouxe imediatamente separação com Deus. Eles viviam em plena comunhão com o Senhor, em plena intimidade com Deus. O homem ele não tinha necessidade, carência nenhuma de desobedecer a Deus, de andar contra a vontade do Senhor. Mas ele fez isso. Ele desobedeceu a palavra do Senhor, a ordem do Senhor. A Bíblia vai dizer também que o pecado, a desobediência trouxe vergonha ao homem. A Bíblia diz que eles se viram diante de Deus depois do pecado, eles sentiram vergonha por causa do ato que eles cometeram, e eles se viram ali nus
ou seja, envergonhados na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer também que o pecado trouxe medo ao homem, a desobediência. E a Bíblia vai falar de várias passagens depois desse ato de pessoas que desobedeceram à voz de Deus, à palavra do Senhor, e as consequências maus eles receberam, como diz a palavra de Deus, como daquilo que eles plantaram, eles colheram. E assim é o pecado até nos nossos dias. É por isso que Deus nos manda obedecer a Ele, obedecer a sua palavra, obedecer a sua voz, mesmo com uma natureza pecaminosa. Alguém já disse, eu não sei se vocês conhecem, que o alfabeto de Deus ele é composto por 4 letras só. Não sei se alguém conhece, os jovens, as irmãs, os irmãos que estão aqui, sabem qual é as 4 letras do alfabeto de Deus. E aí, Pereira, tu lembra quais as 4 letras do alfabeto de Deus? Irmã Polly, lembra? Irmã Cris? Amor. Não. As 4 letras do alfabeto de Deus, os jovens, todas as pessoas nunca mais vão esquecer, como eu ouvi um dia e não esqueci, é o O, B, D, C. Diferente do nosso A, B, C, D, que segue, o alfabeto de Deus ele é composto de 4 letras. E nós não vamos esquecer, por isso que nós vamos repetir aqui todos juntos. Quais são as 4 letras do alfabeto de Deus? O, B, D, C. Espero que você não esqueça, nunca mais. E esse ou essas são as 4 letras do alfabeto de Deus, o obedecer. E o homem, ele desobedeceu ao Senhor, ele não obedeceu. Nós poderíamos aqui citar vários personagens bíblicos que não obedeceram ao Senhor e colheram amargamente a consequência dessa desobediência. Nós podemos ver, como citamos aqui, o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva. Nós vamos ver também a mulher de Ló, quando ela desobedece aquilo que o Senhor determinou e olhou para trás e ali ela perdeu a sua vida. Nós vemos também um personagem muito conhecido que é Saul. Saul, o Senhor rejeitou seu coração porque ele desobedeceu ao Senhor. Quando Samuel dá a ordem e manda ele esperar que não sacrificasse ao Senhor e ele desobedece, ele é rejeitado. A Bíblia diz que Deus rejeitou Saul. Nós vemos também um personagem muito conhecido por todos que é Jonas. Jonas ele é um personagem que ele é conhecido por causa da sua desobediência. Até os incrédulos já ouviram falar dessa história, que o homem Jonas foi engolido por uma baleia, por um peixe, como alguns falam, e por causa da desobediência dele à palavra de Deus. Deus mandou que ele fosse e pregasse ao povo de Nínive, e ele tentou fugir da presença do Senhor. A Bíblia vai mostrar Davi, a Bíblia vai mostrar vários atos de desobediência a Deus também no Novo Testamento. Pessoas que desobedeceram a voz do Senhor, desobedeceram a palavra do Senhor e colheram as consequências. Porque a desobediência, ela nunca traz algo de bom para o ser humano. Seja na vida física, mas principalmente na vida espiritual. Eu me alegro ver aqui você, jovem, adolescente, criança, adulto aqui no nosso meio, porque nós somos chamados para obedecer. E quando Deus nos chama para essa obediência, não é para o bem de Deus, não. Eu quero que você entenda. É para o nosso bem. Todas as vezes, em todas as passagens que a Bíblia manda, nós obedecemos a Deus, é para o nosso bem. A obediência ela traz a nós bênçãos, traz a nós descanso, traz a nós alegria e principalmente traz a cada um de nós paz. A Bíblia vai dizer que o salário da desobediência é a morte. E se você ver, ou se você vir examinar
o número de pessoas só no nosso país, pessoas jovens, adolescentes, que são mortos através de várias formas de morte. Os homicídios, os acidentes, a droga, tanta coisa leva os jovens à morte por causa da desobediência. Desobediência à palavra de Deus, porque já começam desobedecendo os seus pais. A Bíblia vai dizer que o filho ele deve honrar o seu pai e a sua mãe, para que ele viva e vá bem, e viva com muitos dias aqui na terra, diz a palavra de Deus. E eles começam transgredindo vários mandamentos do Senhor, desobedecendo ao próprio Deus, escolhendo o pecado, escolhendo a desobediência, e muitos partem juntos, muitos morrem. Muitos já não têm mais a oportunidade que vocês estão tendo, e nós estamos tendo, estamos aqui, alegres na presença do Senhor e louvando o seu nome. Você, adolescente, homem, mulher, você não se envergonhe, não fique triste quando você escutar, seja na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, pessoas da sua idade se orgulhando de participar de uma balada, de uma festa. Isso, você tem orgulho e alegria de nunca ter participado disso, porque você que nunca foi a uma balada, nunca participou de coisas do pecado, de vários tipos que o pecado oferece, isso é uma alegria para você. Você deve se orgulhar disso. Por quê? Porque se você quiser ser igual a eles é muito fácil. Essa noite mesmo nós poderíamos ser igual a eles, ou estar onde eles estão. Mas para ele ser igual a vocês, eles têm que morrer. Eles têm que deixar os seus desejos. Eles têm que reconhecer o senhorio de Cristo. Eles têm que obedecer à voz do Senhor. É por isso que Paulo diz que pela obediência de um, muitos foram feitos justos diante de Deus. E essa obediência veio por meio de Cristo. A Bíblia vai dizer, vamos abrir a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz. É por isso que Jesus, irmãos, ele é chamado do segundo Adão. Como eu citei aqui, que Adão foi colocado para fazer com que a terra se enchesse de representantes de Deus na terra. Jesus Cristo, como o segundo Adão, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E hoje ele espalha sobre a terra pessoas que através do seu sacrifício, através da sua obediência, são luzes do mundo, representando Cristo, representando a sua obediência, representando o seu amor. O homem no jardim, com todo o sustento, com tudo de bom e de melhor, ele desobedeceu. O Senhor Jesus no deserto passou 40 dias sem comer, sem beber, orando ao Senhor. Ele foi tentado em tudo, diz a palavra de Deus, e ele não pecou. Ele obedeceu. Por isso nós damos honra e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque a sua morte restaurou ou nos reconciliou com Deus, e hoje nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados a obedecer como
ele obedeceu. E é interessante, amados, que a obediência a Deus traz consequências boas para o ser humano. Nós vemos isso desde o Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer em Gênesis 22 que nós somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Abraão, ele obedeceu ao Senhor. Apesar de suas falhas, como ser humano que todos têm e carregam consigo o seu pecado, a Bíblia diz que Abraão ele foi chamado, sabe de quê? De amigo de Deus. Ele foi chamado de amigo de Deus. Ele obedeceu ao Senhor. Noé, irmãos, quando você olha a sua história, esse personagem bíblico, a Bíblia vai dizer que ele obedeceu em tudo ao Senhor. Noé foi um crente sozinho em sua geração. O Senhor ele mandou ele construir a arca e ele obedeceu ao Senhor. E as pessoas zombavam dele, diziam que ele era um homem louco, diziam que ele era um homem que estava perdendo tempo. Eles sorriam de maneira pejorativa acerca da obediência de Noé a Deus, e Noé continuou em obediência. E o fim nós sabemos qual foi. Ele, junto com a sua família, eles foram salvos. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, ele andava intimamente com o Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, irmãos e irmãs, que José, Deus estava com ele em todos os momentos. A Bíblia vai dizer que ele fugia do pecado. Tudo aquilo que ele passou de toda a sua história foi rejeitado pelos seus irmãos, trapaceado, vendido, foi para o Egito. A Bíblia vai dizer que no final de tudo ele glorifica o Senhor. Ele enxergando a mão de Deus, ele diz: tudo isso aconteceu porque o Senhor quis. O Senhor tinha algo maior para mim, por causa de quê? Da obediência dele ao Senhor. A Bíblia vai mostrar que Maria, ela obedeceu à voz do anjo. O anjo apareceu a Maria e ela ainda, sem ter nenhum relacionamento com José, ela ouviu a voz do anjo e ela obedeceu ao Senhor. Diferente de Zacarias, que era o marido de Isabel, quando o Senhor, através do anjo Gabriel, vai relatar que ela ficaria grávida de João Batista, ele não creu e imediatamente ele ficou mudo. Você veja que nós devemos obedecer ao Senhor. E a obediência ao Senhor, irmãos, é uma decisão. Ela é uma decisão. Nós vamos ver em passagens bíblicas que pessoas, elas andaram com Deus no Antigo Testamento, até no Novo Testamento com Jesus. Jesus com os 12 ali que caminharam com ele, ouviram a sua palavra, a sua voz de amor. E Jesus diz assim, ele diz assim: um aqui é do diabo. Por quê? Porque era desobediente, não obedecia a palavra do Senhor, não obedecia ao Mestre. O seu coração estava pervertido, ele estava ali com outros interesses, ele estava ali diante de Jesus, na presença de Jesus, mas com o coração longe do Senhor. Isso é um perigo, isso é algo que nós devemos refletir. E não adianta estar na igreja, estar no culto, estar louvando, estar pregando, estar tocando, se não for uma pessoa que obedeça ao Evangelho, se não for uma pessoa que já se arrependeu dos seus pecados. Por que, irmãos? Por que nós devemos levantar essa interrogação? Porque nós confiamos na palavra de Jesus. Você confia na palavra de Jesus. E Jesus ele disse assim que o joio ele é parecido com o trigo. O joio ele é muito parecido com o trigo. Mas quando chega a colheita, ele é revelado. E fazendo uma aplicação para nós, o joio ele prega, o joio ele ora, o joio ele louva, o joio ele ensina, ele participa das coisas da igreja, mas ele é joio. Por quê?
ele é desobediente no seu pecado. Ele não é uma nova criatura. Ele não nasceu de novo. E a obediência deixa legado. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos. O último capítulo de Romanos, Romanos 16. Romanos 16, versículo 19. Romanos 16, o versículo 19. Amém? Diz assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Paulo diz assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês. A quem? A Deus. Paulo diz que em todas as outras cidades, em todas as outras províncias, em todos os outros lugares, as pessoas tinham ouvido falar da obediência dos irmãos e irmãs de Roma, os convertidos ao Senhor, por causa da obediência deles ao Senhor. Por isso, você e eu, nós devemos ser obedientes ao Senhor, obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Nós devemos ser fiel ao Senhor. Nós devemos obedecer à voz de Deus e não à voz dos homens. A voz dos homens, a voz do pecado, a voz do adversário está aí para fazer com que nós não obedeçamos a palavra do Senhor, não obedeçamos a voz do Senhor, não obedeçamos os mandamentos do Senhor. E para lermos o último versículo, João 14. João 14. João 14, versículo 23 e 24. João 14, versículo 23 e 24. Amém? Isso é as palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viveremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas são de meu Pai que me deu. Qual é a conclusão, irmãos, que nós tiramos aqui? Qual é o ensinamento que nós podemos tirar da palavra do Senhor, da palavra de Deus? Que quem ama o Senhor obedece o Senhor. Jesus disse aqui. Não é impossível entender diferente. Jesus diz: aquele que me ama faz o quê? Obedece a minha palavra. Aquele que ama Jesus obedece a sua palavra. E aquele que obedece à palavra do Senhor, ele é o quê? Aquele que ama obedece a sua palavra. E aquele que obedece a sua palavra, Gabriela, ele é o quê? Ele é filho de Deus. Isso é, mas o texto está dizendo que quem obedece
a palavra de Deus. Vamos lá, aquele que ama a minha palavra, aquele que me obedece, ama a minha palavra. E quem ama a palavra de Deus faz o quê? Obedece. A conclusão é essa. Aquele que ama a minha palavra, aquele que obedece, aquele que ama, obedece a minha palavra. E quem obedece a minha palavra, ele me ama. Essa é a conclusão das palavras de Jesus. E nós temos que perguntar a nós mesmos: e você obedece a palavra do Senhor? E você ama o Senhor? Ele lhe amou. E se você é um filho de Deus, Ele lhe ama. E Ele quer de você a obediência à sua palavra. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra do Senhor. Nós devemos andar em obediência. Mesmo em situações contrárias, em situações adversas, nós devemos obedecer. E a inclinação, irmãos, nossa é para a desobediência. É por isso que Deus colocou o seu Espírito em nós. Esse versículo que nós estamos lendo, ele fala que Ele, o Pai, através do Espírito, fazia morada em nós. E é por isso que nós passamos a obedecer a Deus. Falhamos, temos as nossas falhas, mas nós estamos crescendo em obediência, em amor. Que a graça de Deus, a sua palavra, o seu amor, coloque em nós, por meio do Espírito, que só vai acontecer em nossa vida através do Espírito Santo de Deus, obediência a Deus. Por quê? Porque obedecendo a Deus, você vai obedecer aos seus pais, você vai obedecer às autoridades, você vai amar a sua esposa, vai amar o seu esposo, você vai amar o seu namorado, amar a sua namorada, você vai amar o seu irmão, você vai amar o seu amigo, você vai amar e estar na presença do Senhor. Você não vai olhar para os homens, porque os homens é igual a você e eu, falhos, desobedientes, mas por causa da obediência a Deus, por causa da obediência à sua palavra, nós vamos cada vez mais pedir a Deus misericórdia e que Ele coloque em nós temor a Ele e obediência. Amém? Por isso que eu queria que você curvasse a sua cabeça aí onde você está. Nesse momento eu vou estar orando por você, por mim, pelo povo de Deus, que Deus coloque temor, obediência em nosso coração. E nessa oração, você só vai orar por você. Você não vai orar por ninguém. Você só vai orar por você, pedindo a Deus temor e obediência no seu coração. Pai, nós te bendizemos. Nós louvamos o teu nome, porque em Adão, Senhor, nós morremos, nós desobedecemos, nós transgredimos, Senhor, a tua palavra, mas em Cristo, Senhor, nós fomos chamados à obediência, Senhor. Nós fomos chamados, Senhor, a ouvir a tua voz, Senhor, a ouvir a tua palavra, a te adorar, Senhor, a reconhecer, Senhor, os nossos pecados, Senhor, diante de ti. E por isso, Pai, nós clamamos que o teu Espírito, Senhor, coloque em nosso coração a obediência, Senhor, na vida de cada jovem, na vida de cada adolescente, na vida de cada adulto, Senhor, na vida de cada pessoa que está aqui, na vida de cada filho teu, Senhor, que nós possamos obedecer, Senhor, que nós possamos, Senhor, obedecer a tua voz, Senhor. Mas isso não é para o teu bem, não, Senhor, é para o nosso bem, Senhor. Porque quem anda em desobediência, Senhor, colhe, Senhor, o fel amargo do pecado, de morte, de humilhação, de angústia, Senhor, de vergonha, Senhor,
Como Jesus disse, é pisado pelos homens, aqueles que não obedecem à tua palavra. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Com humildade, nós nos humilhamos diante da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. E antes de passar a palavra para o irmão Menilson, eu queria saber se você sabe qual é o alfabeto de Deus, as 4 letras do alfabeto de Deus. Amém. Que você nunca mais esqueça. É o obedecer. Deus abençoe a vida de todos.